Salve, salve meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem está falando é o professor Marcelo Monteiro, dando sequência a mais uma videoaula em tempos de pandemia. As aulas agora estão acontecendo de forma virtual, através do plano de ação do município de Sobradinho, através do prefeito Luiz Vicente, a Secretaria Municipal de Educação, a professora Dulcilene. É o plano de ação Nenhum a Menos, Todos Conectados. Eu gostaria de dar um alô também à diretora do Centro Educacional de Sobradinho, a professora Moreninha, e a nossa coordenadora Gildaci. Desde já gostaria de combinar com vocês, dar aquele joinha, aquele like, pinta esse dedo de azul. Se você não gostar da nossa videoaula, no final você retira, mas eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Toque a vinheta. Vocês estão vendo o plano da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Vocês percebem aí a área de conhecimento de ciências humanas, componente curricular geografia. Embora ciências, o conteúdo fuso horário passou a anexar o conteúdo de ciências, a gente faz um trabalho interdisciplinar com ciências. Os fuso horários do Brasil. Na aula de hoje a gente vai entender o conceito de fuso horário. Vamos conhecer também os principais fuso horários do território brasileiro. Bons estudos! Vamos ver agora o conceito de paralelos. O que são paralelos? São linhas imaginárias traçadas paralelamente à linha do Equador. O Equador é o principal dos paralelos, divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. E à direita agora, no mapa, nós temos aí mostrando as principais linhas paralelas da Terra. Continuando então, nós temos os 5 principais paralelos da Terra. Ao meio, a linha do Equador, divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul. À esquerda, Trópico de Câncer no hemisfério norte, Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, Círculo Polar Ártico no extremo norte e Círculo Polar Antártico no hemisfério sul, no extremo sul da Terra. Vamos entender agora o conceito de meridianos. O que são meridianos? São linhas imaginárias que cruzam de um polo ao outro. Então, os meridianos cruzam do polo norte ao polo sul, ou vice-versa. O principal meridiano é o chamado meridiano de Greenwich, na Inglaterra. A latitude e a longitude. Nós temos então a latitude, a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao Equador. Os paralelos da Terra formam a latitude. E longitude, a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. E os meridianos formam a longitude da Terra. Entendendo o mapa global, ao meio, em 0 hora, o meridiano de Greenwich, ou GMT. Como a Terra gira de oeste para leste, a gente entende que as horas aumentam para leste e o contrário, a oeste as horas diminuem, né? Então esse é o movimento devido ao movimento de rotação da Terra, que se dá de oeste para leste. Aprendendo então um pouco dos cálculos, nós temos aí na imagem a circunferência da Terra em 360 graus, dividido pelas 24 horas do dia, dá 15. 15 é o valor em graus, que é equivalente a 1 hora. A gente pode concluir então que para cada 1 hora a Terra gira 15 graus. Mas afinal de contas, o que é fuso horário? A gente pode concluir então que fuso horário é o giro que corresponde à rotação da Terra durante 1 hora. Na imagem vocês estão vendo o gráfico da Terra que mostra a rotação durante 1 hora. A cada 15 graus a Terra gira 1 hora. Fuso horários do Brasil. Então vocês estão vendo aí o mapa do Brasil. Nós temos 4 fuso horários, menos 2 horas em relação a GMT. As principais ilhas: São Paulo, São Pedro, Fernando de Noronha, Trinidade, Vaz. A gente tem aí menos 3 horas os estados do Nordeste, Sudeste, Sul, alguns do Norte e alguns do Centro-Oeste. Menos 4 horas a maioria dos estados da região Norte. E por último a gente tem menos 5 horas o Acre, que a princípio teve um projeto de lei que foi aprovado. O Brasil tinha 3 fuso horários e com a modificação novamente passou a ter 4 fuso horários diferentes no território brasileiro. E agora com vocês um pequeno vídeo complementar.
Dentre uma série de movimentos que a Terra realiza, 2 afetam diretamente nossas vidas. É o movimento de rotação, onde o planeta gira de oeste para leste em torno do seu próprio eixo e que dura 24 horas, e o movimento de translação, o movimento em que a Terra gira ao redor do Sol e dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. O movimento de rotação é o responsável por estabelecer o horário em qualquer ponto da Terra. Esse horário é definido de acordo com o fuso local. Ao todo, o planeta está dividido em 24 fusos horários e cada fuso corresponde a 15 graus, o que equivale a 1 hora. O fuso inicial que determina as horas é o de Londres, onde passa o meridiano de Greenwich, cujo centro é 0 grau. A hora marcada por esse fuso recebe o nome de GMT. A partir do meridiano de Greenwich, são estabelecidos os 24 fusos, sendo 12 para leste, onde as horas aumentam, e 12 fusos para oeste, onde as horas diminuem. E esse aumento e diminuição das horas acontece justamente por causa do movimento de rotação. O Brasil, devido à sua grande extensão longitudinal, possui 4 fusos. O primeiro está atrasado em 2 horas em relação ao fuso inicial. Esse fuso abrange apenas as ilhas oceânicas que pertencem ao Brasil, como Fernando de Noronha, arquipélago de São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas e Trindade. O segundo fuso está 3 horas atrasado em relação à hora de Londres e abrange a maior parte do território brasileiro, inclusive a capital federal, Brasília. Estão localizados nesse fuso todos os estados das regiões Nordeste, Sudeste e Sul e os estados do Amapá, Pará e Tocantins, na região Norte, e o estado de Goiás e o Distrito Federal no Centro-Oeste. Esse é o fuso oficial do Brasil. O terceiro fuso horário encontra-se 4 horas atrasado em relação ao horário oficial de Greenwich e 1 hora atrasado em relação ao fuso oficial do país, o de Brasília. Abrange os estados de Roraima, Rondônia e grande parte do Amazonas, na região norte, além dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no centro-oeste. O quarto e último fuso brasileiro encontra-se 5 horas atrasado em relação ao horário da capital inglesa e 2 horas em relação a Brasília. Abrange todo o estado do Acre e uma pequena parte do território do Amazonas. Vale ressaltar que no ano de 2008, uma lei havia alterado o horário do Acre e parte do Amazonas e do Pará, para menos de 1 hora em relação a Brasília. A alegação era de que as 2 horas de diferença prejudicavam a região tanto cultural como economicamente. Dessa forma, o Brasil passou a ter apenas 3 fusos horários, mas essa alteração gerou muita indignação da população e causou polêmica, tanto que em 2010, no segundo turno da eleição presidencial, foi realizado um referendo sobre o tema e a população do Acre manifestou-se a favor do retorno à hora antiga. Mas foi somente a partir de 10 de novembro de 2013, depois de 5 anos, por meio de uma lei federal, que o estado do Acre e a parte ocidental do Amazonas retornaram ao antigo fuso horário, com 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília. Bom, para praticar um pouco, um pequeno exercício, bons estudos e até a próxima. Então, na primeira questão, nós temos aqui um mapa mostrando os fusos horários do território brasileiro e a pergunta é o seguinte: de acordo com o mapa abaixo, o estado onde você mora fica em qual fuso horário do Brasil? Ou seja, quantas horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich? Você observa aí o mapa e você vai analisar aonde você mora. Então, território brasileiro aí, menos 2 horas, menos 3, menos 4 ou menos 5 horas a menos em relação a GMT. Na questão 2, nós temos aí: marque nos espaços em branco o nome dos principais paralelos da Terra. Nós temos 5 principais paralelos, conforme foi mostrado na aula, e vocês vão colocar o nome desses paralelos principais. Ok? Bons estudos, boa sorte e até a próxima aula. Bom, pessoal, a gente chega ao final de mais uma videoaula. Obrigado pelo carinho. Se você gostou, deixa o seu comentário aí. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal porque fortalece pra caramba. E se você realmente gostou dessa videoaula, já sabe o que fazer.